Olá, gente. Tudo de bom para vocês? Deus continue cuidando de vocês, é o nosso desejo. E vamos hoje trazer mais uma história das que contaram nossos pais. Antes de começarmos, gostaríamos de pedir-lhe para inscrever-se no canal, compartilhar os nossos vídeos, dar aquele joinha, aquele like para a gente e divulgar para as pessoas que você acha que gosta de história também. Essas são histórias reais que aconteceram no seio da família Barbosa. E hoje nós vamos falar sobre o zelador e o pastor. Que relação haveria entre esses dois personagens? Veremos após a vinheta. Essa história aconteceu no seio da família Barbosa. Um jovem que conheceu o Evangelho ainda muito novo, seus 18 para 19 anos, na Igreja Presbiteriana Fundamentalista de Timbaúba. E este jovem trabalhou de auxiliar de sapateiro, né? Na nossa terra chama geleca de sapateiro, e depois foi trabalhar como zelador, depois trabalhou em uma padaria e assim por diante. Mas nós queremos falar hoje do zelador ao pastor, os caminhos que este jovem trilhou para poder chegar a se tornar um pastor. Tudo começou em Timbaúba de Mocós, a 100 quilômetros de Recife. O que acontece? Este jovem de uma família muito humilde, seu José Barbosa e dona Severina Barbosa, com uma família de 7 irmãos. Esse jovem, de uma família humilde, mas desde cedo já demonstrava domínio com a arte da comunicação. Falava bem, conversava com todos, e todos percebiam que havia um diferencial entre esse irmão e os demais. Certo dia, um vizinho observava esses irmãos brincando, e ele chegou para minha mãe e falou: Dona Severina, a senhora tem todos esses filhos, mas um deles é diferente. Minha mãe falou: diferente? Como assim? Ele falou: Dona Severina, tem um deles que não trabalhará muito tempo para o homem. Ele quis dizer no secular. Aí minha mãe o questionou mais uma vez. Por quê? Não entendi. Ele falou: Dona Severina, Deus tem um plano muito bonito para a vida desse seu filho. E esse seu filho é aquele lá, apontando para mim. E não que eu seja o melhor, não que eu procurasse ser melhor, mas Deus havia me escolhido desde muito cedo. Isso ainda em Timbaúba. Então, o pastor da igreja tentou me levar ao seminário e não conseguiu. Depois veio outro pastor e esse conseguiu me levar ao seminário para estudar. Mas antes eu fui zelador de um prédio na minha terra. E lá eu conheci esses pastores. Comecei a congregar, comecei a participar dos cultos e veio a minha conversão num dia de quarta-feira, no ano de 1983. Aí Deus me converteu naquela quarta-feira. Deus transformou a minha vida e a cada dia que passava, ele ia confirmando o trabalho que ele havia preparado para mim. Mas primeiro eu teria que passar pelas experiências que passei. E um dia o síndico do prédio chegou para mim e falou: Josué, eu acho que Deus deve ter algo muito especial para você, porque você leva toda essa
tacadas aqui, essas lapadas, e você não desiste. Eu falei, olha, eu preciso do trabalho, eu ajudo minha família e Deus tem algo melhor para mim. Ele disse, eu creio nisso, Josué. Aí foi quando nós saímos de Timbaúba para morar em Abreu Lima, Pernambuco. E de Abreu Lima para o seminário seria mais fácil. Era apenas um ônibus. De Timbaúba para o seminário seria mais distante. 100 quilômetros, eu não podia ir e voltar. As passagens caras, meus pais não podiam pagar meus estudos. E eu teria que ter um lugar para morar. Bem que tentaram, mas não conseguiram me levar dessa vez. Aí nós mudamos para Abreu Lima, de Timbaúba para Abreu Lima. E Deus trabalhando o tempo todo e nós não sabíamos a forma que ele estava a trabalhar. E Deus mostrando, abrindo os caminhos. Quando chegamos em Abreu e Lima, eu comecei a trabalhar com uma igreja IPI, independente, mas não como seminarista, nem como pastor, só ajudando ali, pregando de vez em quando, dirigindo o culto. Mas o projeto de Deus não era aquele para minha vida. E eu sabia, eu só estava esperando a hora certa. Então foi quando um pastor de Timbaúba me ligou, e me ligou não, mandou carta que nós não tínhamos telefone, né? E nós fomos lá. Quando cheguei, ele falou, Josué, você será recebido em Recife para assim estar cursando o curso de teologia. Eu fiquei muito feliz, cheguei em casa aquela felicidade. E na segunda-feira nós fomos lá falar com o pastor, na época o pastor Porfírio Gueiros, né? Hoje falecido. E lá nós fomos apresentados a ele. E quando cheguei, ele falou, Josué, já tem igreja para você trabalhar, já tem patrocinador, já tem tudo pago para você estudar. Eu falei, então é agora. Aí comecei a estudar, comecei a me preparar, de zelador a pastor. Aí Deus falou, Josué, agora você vai voar alto. E voar alto para a minha glória. Aí fui trabalhar na igreja de Maria Farinha. Na igreja de Maria Farinha, nós começamos o nosso ministério. Depois Abreu Lima, Paulista, e assim por diante. E Deus abrindo as portas, Deus mostrando que nós precisávamos continuar. Aí fomos trabalhar na congregação do Cosme Damião, lá no bairro de Camaragibe, e era uma congregação da igreja do IPSEP, do pastor Vasconcelos, uma pessoa que me ajudou muito também no ministério, e me ajuda ainda hoje, né? E o que acontece? Fomos trabalhar nessa congregação. Dessa congregação eu recebi um convite para trabalhar em Porto Velho, onde hoje pastoreio há 6 anos para a glória de Deus. O que nós entendemos e que relação há entre esses dois personagens? Você poderia dizer, é só a terminologia, pastor, zelador. Mas não é só a terminologia, é o plano de Deus. Ninguém começa de cima, você começa do alicerce. Você começa construindo um alicerce para poder se fortalecer quando as paredes estiverem prontas. E Deus fez assim na minha vida, de zelador a pastor. E eu vi tudo isso, em tudo isso eu vi a providência de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 8:28, que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. As dificuldades que nós passamos em Timbaúba, as lutas, as provações e privações contribuíram para que nós hoje estivéssemos com esse canal no ar, contando as histórias
que nos contaram nossos pais e as histórias que vivenciamos. Essas histórias vocês não encontrarão em nenhum livro, porque essas histórias, elas são da nossa família. Elas são reais, não são fictícias, não são fantasiosas. Então, se você tem um sonho, se você tem um chamado de Deus, espere o tempo dele, porque tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. As dificuldades virão, as lutas também, mas Deus estará contigo em toda e qualquer situação. Que Ele nos ajude a cada dia vivenciarmos esse amor e entendermos que Ele está no controle de tudo. Muito obrigado e até a próxima. Se Deus quiser.